Fala pessoal, bem-vindos a mais um videocast aqui do Cardio Papers. Aqui a gente te ajuda a se atualizar, mesmo se você não tiver tempo. E hoje a gente vai continuar na parte 2, falando sobre cardiogeriatria com a doutora Lauren. Lauren, obrigado aí por estar aqui com a gente de novo. Hoje a gente vai ter muita coisa ainda tão boa quanto para discutir e aprender muito com você hoje, falando sobre esses tópicos aí que a gente enfrenta no dia a dia, no consultório, no hospital, em todos os lugares. Obrigado aí por ter vindo e para quem não te conhece ou não viu o primeiro episódio, se apresentem aí pro pessoal, por favor. Eu que agradeço o convite, Zé, mais uma vez, é um prazer enorme estar aqui, estou bem feliz de estar aqui com vocês. E como o Zé me apresentou, eu sou Lauren, sou geriatra e tenho especialização em cardiogeriatria. Para quem quiser se aprofundar mais nos temas da cardiogeriatria também, a gente tem uma plataforma de ensino em geriatria com foco maior na cardiogeriatria, que é o Geriação. E no Instagram a gente está lá como Geriação. Então, quem tiver interesse, segue lá. Então vamos puxar então os nossos casos clínicos aqui para dar uma ilustrada. Vamos então começar com o nosso primeiro caso clínico, que é a Dona Lourdes. Dona Lourdes, 80 aninhos, histórico de hipertensão, obesidade, diabetes e FA. Vem para consulta com uma classe funcional de dispneia 2 a 3, então aos moderados e pequenos esforços, edema de membro inferior e bendopneia. Beleza. E aí, Lauren? O que a gente pode abrir de leque aqui para a gente pensar nesse contexto, assim, numa paciente octogenária aí, vindo com essas queixas para a gente? A avaliação de dispneia no paciente idoso é desafiador, né? Uhum. Porque a dispneia pode ser insuficiência cardíaca, pode ser obesidade, pode ser da FA, pode ser do baixo condicionamento físico e pode ser da fragilidade. DPOC, não é o caso dela, né? Mas... Exato, doenças pulmonares crônicas no paciente idoso. A própria fragilidade, no paciente idoso e obeso, ainda assim ele pode ter fragilidade, né? Uhum. Lembrando que existe sarcopenia, obesidade sarcopênica, existe fragilidade em paciente idoso também. Então a gente tem um leque de possibilidades. E uma coisa também que eles têm dificuldade é de diferenciar a fadiga de dispneia também. Eu tô com muito cansaço. E você vai, mas é falta de ar ou é mais pra fadiga? Não, é mais pra fadiga. Então, isso é uma coisa também que a gente tenta tirar o joio do trigo ali. Tem que destrinchar bem, né? Eu sempre pergunto, é o corpo que tá cansado ou você tá ofegante, tem que parar para respirar no meio do caminho, sente que tá faltando fôlego, a gente tem que dar uma de Sherlock Holmes para tentar identificar, porque espremer é difícil. Ali. É bem difícil. E aí, já puxando o gancho, essa dificuldade, né, esse leque de possibilidades que podem justificar a dispneia do idoso acaba tornando muito difícil, muito desafiador o diagnóstico de ICFEP. Porque na ICFE é mais fácil, né? Tem o eco com a fração de ejeção reduzida e o paciente tem dispneia, ok. Mas na ICFEP, o paciente é obeso, tem FA, é sedentário, tem uma série de motivos para ter dispneia. Aí faz um ecocardiograma que tem lá uma disfunção diastólica, que a gente já viu no tópico anterior, que é uma alteração fisiológica do envelhecimento quando não causa sintoma. E digo mais, na presença de FA, nem isso eles conseguem lá no laudo ali, porque ele não consegue avaliar a função diastólica na presença da FA, muitas vezes, se ele tiver em FA no meio do exame. Então, verdade, ainda às vezes o cara não vai nem falar isso. Ele vai te dar alguns outros parâmetros, talvez, como os índices de massa, tudo, enfim, septo, parede posterior, ou uma PSAP aumentada. E olha lá, se às vezes é muito obeso, não tem janela... Então é desafiador mesmo. É bem desafiador. E aí, por esse motivo, a ICFEP é extremamente subdiagnosticada no paciente idoso, né? Então, a gente acaba tendo muitos idosos com ICFEP e que não estão sendo adequadamente tratados, né? E não estão sendo manejados de forma adequada porque não foram diagnosticados. Então, aqui, mais uma vez, a gente tem que manter um alto grau de suspeição. E aqui, eu acho que... ainda vem algumas outras questões desafiadoras. Porque quando a gente fala de estabelecer o diagnóstico de insuficiência cardíaca, a gente tem que lembrar que a insuficiência cardíaca é uma síndrome clínica. A gente fala muito de eco, mas é uma síndrome clínica. Então, o paciente tem que ter sintomas. A gente tem lá os critérios de Framingham. Então, o paciente tem que ter 2 critérios maiores, né? Isso, ou um maior e 2 menores. Na ICFE também é mais fácil, mas muitas vezes na ICFEP, naquele paciente idoso, que também já se autolimita mais por conta das alterações fisiológicas do envelhecimento,
tem edema de membro inferior por conta de insuficiência venosa, tem crepto nos terços inferiores por conta da fibrose decorrente do envelhecimento, o exame físico não é fidedigno, aí entra o BNP, 1/3 dos pacientes com ICFEP tem BNP normal, E né? lembrar que o BNP também pode ter ajuste pela idade. Exato, e pela idade ele vai variar, né? São pontos de corte mais altos em pacientes mais idosos e na ICFEP normalmente os níveis são menores do que na ICFE e nos pacientes, em especial obesos e os afrodescendentes, ele pode estar normal. E aí a gente não pode descartar o diagnóstico de ICFEP porque o BNP ou o NT-proBNP está normal, mas é mais um fator desafiador aí nesse processo do diagnóstico no paciente idoso. E aí eu já vou puxar o gancho para falar dos scores que auxiliam a gente no diagnóstico de CFEP, que eu acho que vão ser de grande valia no paciente idoso, em especial onde o diagnóstico é ainda mais desafiador. Então, naquele paciente que tem uma síndrome clínica muito florida, que não deixa dúvida, então ele tem dispneia, tem ortopneia, tem dispneia paroxística noturna, tem critérios maiores de Framingham, uma síndrome clínica mais exacerbada, e a gente faz um eco, o paciente tem disfunção, tem alteração estrutural ou funcional, né, tem aumento aumento das pressões de enchimento, ou tem disfunção diastólica importante, peptídeos natriuréticos aumentados, a gente consegue fechar o diagnóstico, ok. Mas naquele paciente que fica ali no limbo, então, tem dispneia, mas os peptídeos natriuréticos não são tão aumentados, tem uma disfunção, tem uma alteração estrutural, tem disfunção diastólica, mas eu não sei se é do processo fisiológico do envelhecimento ou se está associado a ICFEP. Nesse paciente que fica ali, que a gente fica na dúvida, a gente deve utilizar os scores para auxiliar nesse diagnóstico. Eu normalmente utilizo o H2FPF. Eu também, bem mais prático. É mais prático, né? O outro tem um monte de parâmetro de exame complementar que às vezes nem vem no eco, Exato, né? e aí você depende de alguém para fazer, né? Aí você vai pedir para alguém fazer, as pessoas fazem na má vontade, ou faz no convênio, também não anota nada, é difícil. Exatamente isso. Então, esse aí, olha, você fala que geriatra gosta de score, mas cardiologista também gosta. Mas esse é um que eu particularmente uso bastante na prática. E aí, com o score, a gente vai pontuar o paciente como baixa probabilidade, aí vai investigar outras causas, né? Alta probabilidade, fecha ICFEP e manda bala no tratamento. E naquele paciente intermediário, que muitas vezes vai ter alteração, como a elevação das pressões de enchimento só durante o esforço físico, a gente pode lançar a mão do ecoestresse para avaliar as pressões de enchimento durante o esforço. Perfeito. E aí vai auxiliar aí nesse diagnóstico. Então, acho que ajuda bastante o score nesse fluxograma aí de diagnóstico. Mas tem que ter a suspeita, né? Tem Exato. que ter a suspeita para aplicar e reavaliar. Lembrar que uma opção até mais invasiva seria o CAT direito, né? Que às vezes a gente vê isso, às vezes pega o paciente, bota na maca da sala de hemodinâmica, aquele ciclo ergômetro ali, fica lá com o pezinho ou com a mão, e vão com um CAT como se fosse um Swan-Ganz e mede as pressões de enchimento. Muito mais invasivo, é o padrão ouro, mas esse daqui tem uma grande correlação, o H2FPF, com isso. E para o pessoal lembrar, né? Então a gente está falando de um paciente que vai ser obeso, hipertenso, que em uso de 2 ou mais classes de antihipertensivo, com a idade já mais avançada, sexo feminino, FA, então... a Dona Lourdes aqui é o protótipo do paciente com ICFEP, que a gente vai ver, né? Exatamente. E é muito comum, né? A gente vê, como ela é muito subdiagnosticada, a gente tem alguns estudos que sugerem que, às vezes, na verdade, a ICFEP é até mais prevalente do que a IC de fração de ejeção reduzida. Só que a gente acaba não diagnosticando, comendo bola em relação a isso. Muitas vezes é uma pneumonia que tratou, deu um pouquinho de diurético, mas o foco ficou mais com a pneumonia, e, na verdade, era uma IC-FEP descompensada. Mas ainda assim, mesmo a gente fazendo o screening, né, o tratamento ainda assim é desafiador também, né, porque a gente acaba tendo um paciente que também o manejo de volemia é mais difícil, não tem droga modificadora de mortalidade, e como é que a gente trata aí, Loren? E falando em tratamento, eu acho que é até interessante a gente falar um pouquinho da evolução da nossa compreensão a respeito do processo fisiopatológico, porque eu acho que a gente vem entendendo a ICFEP como uma síndrome cardiogeriátrica e não cardiológica, propriamente do miocárdio, como é a ICFE. E isso até justifica, talvez, o fato de as medicações modificadoras de doença,
que reduzem mortalidade na ICFE não funcionam na ICFEP, né? Então, onde é que está o problema? Por que as medicações que diminuem o remodelamento, por que essas medicações não funcionam na ICFEP? Então, hoje a gente vem entendendo que tem alguns mecanismos fisiopatológicos relacionados a não somente aquele modelo básico tradicional de aumento de rigidez vascular, com hipertensão, levando a hipertrofia ventricular, disfunção diastólica, aumento de pressão de enchimento, enfim, a ICFEP, né? Mas hoje a gente entende que existe uma exacerbação do processo do inflammage, que é a inflamação de baixo grau, que acontece com o envelhecimento, mas que não é igual para todo mundo. Então, no paciente multimórbido, que tem doenças outras que aumentam o grau de inflamação sistêmica, né, como obesidade, principalmente, sedentarismo, o diabetes mellitus, então, tudo isso aumenta o grau de inflamação, FA, aumenta o grau de inflamação sistêmica, o inflammaging, que leva a uma disfunção endotelial da circulação coronariana, que vai lesar o miócito em última instância. Mas as medicações que atuam diretamente no remodelamento não funcionam na modificação da ICFEP, talvez por não agirem nesses mecanismos fisiopatológicos básicos relacionados aos processos inflamatórios. Então, vários estudos aí já tentaram provar o benefício das medicações tradicionalmente utilizadas na ICFE, né? Então, acho que foi o Charm Preserved, né? Que testou a candesartana. Já teve o Topcat, que testou a espironolactona. Qual que teve mais? A gente teve o Select? Não foi Select, não. Mas a gente teve agora me fugiu o sacubitril valsartana foi testado no Paragon EGF, não foi? Foi no Paragon, que viu um benefício limítrofe numa subpopulação, subgrupo, né? mulher, para ser mais para baixo. Teve o semaglutida também recentemente, que melhorou, mas não é um desfecho duro, né? Melhorou em relação a teste de caminhada, a sintomatologia, qualidade de vida, né? Não foi pelo Kansas. Isso, e ainda teve também de inibidor de SGLT2, né? Como o Emperor Preserved, por exemplo. Que aí foi a bola da vez, né? Exato, mas que nenhum reduz mortalidade. Reduz mortalidade. Eu até sou um pouco entusiasta com o inibidor de SGLT2, porque assim, eu penso, todos esses estudos, né, até então, eles foram negativos para o desfecho primário. E aí, na análise de subgrupo, verificou-se algum benefício para um subgrupo específico. Então, sacubitril valsartana para idosa com a fração de ejeção menor que 57. Uma forçação de barra, assim, na minha opinião, que as diretrizes acabam recomendando com um grau de evidência baixo, mas que a gente, às vezes, utilizava. Eu acho que o inibidor de SGLT2, ele veio como primeira medicação a ter estudo positivo para o desfecho primário, né? Então, teve redução de mortalidade, na verdade, teve redução de desfecho composto, quando foi analisado individualmente não reduziu mortalidade, só reduziu hospitalização, né? Que é um desfecho importante. Né? Mas no idoso ou num paciente que vai reinternando, é uma coisa, né, importante também. É muito gasto para o sistema de saúde. E, inclusive, agora, você vai estar lá, você vai poder falar isso pra gente, mas no Congresso Europeu que vai ter agora no final do mês de agosto, a gente está gravando hoje dia 22 de agosto, a gente vai ter o Fine Arts também, que vai ser com a finerenona nos pacientes com uma fração de ejeção de 40 para mais. Então, vamos ver, né? A empresa já falou, né? A indústria falou que o desfecho foi atingido, mas é aquilo lá, desfecho composto. Meu palpite é que vai ser também redução de internação. De hospitalização. Eu valorizo no idoso, porque idoso quando interna, perde peso. E assim, idoso passa uma semana internado, perde 10 quilos, aí fica sarcopênico, aí quando sai de alta, aquela síndrome pós-alta, com uma série de complicações, e às vezes não volta ao degrau anterior. Então, reduzir a hospitalização é um benefício importante na geriatria. E eu acho interessante também que, assim, a gente teve o Emperor Preserved, que foi com a empaglifosina, e o Deliver, né, que foi com a DAPA. Se eu me atrapalhar com esses nomes aí, né? Não, o que testou a DAPA? O que testou a DAPA, ele fez uma análise exploratória posterior com os idosos, com pacientes que tinham ICFEP de longa data, que, via de regra, são pacientes mais idosos, mais multimórbidos e frágeis. E o benefício foi mantido nessa população.
E viu-se também que nos indivíduos fizeram também uma outra análise nos idosos frágeis para avaliar a segurança. E não houve diferença de evento adverso nos frágeis e não frágeis, né, os robustos. Então, claro que é uma análise pós-hoc, mas eu acho que já dá uma certa segurança para a gente utilizar no paciente frágil, que é a maioria. A fragilidade e a ICFEP andam juntas, né? Elas têm mecanismos fisiopatológicos semelhantes, então são comorbidades muito frequentes. Além do diabetes, da doença renal, que já tem validação também. Então, a gente tem uma evidência, ainda que fraca, mas de segurança de usar a medicação no idoso frágil, eu acho que é interessante aí nesse cenário. Maravilha. E só comentar da espironolactona, antes da gente fechar, que era do Topcat que você comentou, que a princípio, assim, é o que a gente tinha de opção mais para usar, né? Teve um problema na parte estatística, né, em relação à estatística de 2 países, se não me engano, a Rússia e a Geórgia. E depois que você tirava esses países da estatística, que o processo de inclusão lá foi um pouco mais conturbado, eles acabaram tendo benefício também de rehospitalização. Mas era uma opção ainda que a gente tinha antes dos análogos dos inibidores de SGLT2. Mas é isso, é o que a gente tem hoje de evidência, né? E acho que o foco aqui da gente falar de CFEP é manejo das comorbidades, né? A gente sabe que obesidade está muito relacionada à insuficiência cardíaca preservada ou reduzida. Então, tratar a obesidade desse seu paciente, então a gente tem a opção da semaglutida, que mostrou benefício também de melhora de classe funcional, mostrou perda de peso, isso melhorou também a qualidade de vida. Manejo das comorbidades, então manejar a hipertensão, o diabetes, a dislipidemia daquele paciente, e tentar, se possível, introduzir pelo menos alguma medicação que vai ter algum impacto neles, né, como um inibidor da SGLT2. E o manejo da volemia, que é o que vai melhorar a qualidade de vida e melhora de sintomas, né? Acho que essa é a mensagem da ICFEP mesmo. É isso aí. Mas a ICFEP tem muita correlação, porque acaba entrando no diagnóstico diferencial do nosso próximo caso clínico, né? Isso aí. Então vamos passar para o próximo caso clínico aqui, produção. Então a gente vai estar com o seu Luiz, de 84 anos. Segue aqui, pessoal. Sem comorbidades. Aí a gente tinha aquela coisa, não sei se ele não procura o médico ou se não tem mesmo, mas vamos lá. Vem com um eco com uma fração de ejeção preservada de 55%, com hipertrofia ventricular esquerda, e um relato que estava com uma síndrome do túnel do carpo. Chegou aí com um quadro de mais de uma dispneia e uma fadiga progressiva. E aí, será que essa dispneia e fadiga é uma ICFEP? Até pode ser, mas será que essa ICFEP tem alguma coisa aí a mais? Vamos falar aí, Lauren. Então, a ICFEP tem alguns mimetizadores, né? Então, existem algumas cardiopatias que acabam sendo diagnosticadas e tratadas como ICFEP, que na verdade são cardiopatias específicas, que têm um mecanismo fisiopatológico totalmente diferente e que muitas vezes têm um tratamento específico que muda a evolução da doença e o prognóstico do doente, e elas precisam ser lembradas e pensadas. Então, aqui uma das principais que vem ganhando aí holofotes nos últimos anos é a amiloidose cardíaca. Se CFEP é subdiagnosticada, então quem dirá amiloidose cardíaca? E a gente vem observando que não é uma doença rara, como se pensava anteriormente. Uma parcela importante, eu não lembro agora o percentual, mas acho que mais de 10% dos pacientes que são diagnosticados com CFEP, na verdade, têm amiloidose cardíaca. E eu acho que para o geriatra e para os clínicos gerais, todos os médicos que atendem idosos, é importante estar atento aos red flags, que são os sinais de alarme que nos fazem pensar que, na verdade, aquela ICFEP talvez seja uma amiloidose. E é legal porque tem tratamento, ao contrário da ICFEP no geral, né? Exatamente. E o tratamento muda totalmente o prognóstico do doente, né? Então, acho que o mais importante aqui, acho que a mensagem mais importante é saber quais são esses mimetizadores. Então, a gente tem a amiloidose, mas a gente também tem a miocardiopatia hipertrófica, que aí já vai ser mais comum em pacientes mais jovens, né? Não é comum de abrir o quadro no paciente idoso. Outras miocardiopatias restritivas também, que podem mimetizar a ICFEP, e a gente tem que lembrar. E até a estenose aórtica também. E até a estenose aórtica. Só botar o esteto para ouvir, mas é uma ICFEP, querendo ou não, mas o secundário é uma valvopatia. É verdade. Então, só pra gente lembrar, pessoal, quando que a gente vai lembrar da amiloidose, alguns red flags que a gente vai comentar. Então, você chega um paciente que tem um ecocardiograma com uma hipertrofia ventricular e ele não é hipertenso, por exemplo, ou não é tão hipertenso a ponto de justificar essa lesão de órgão-alvo. Quando você tem aquela dissociação, isso aqui é pouco específico, tá? Mas aquela dissociação eletro com eco, então o eletro com uma baixa voltagem, uma baixa amplitude do QRS e um eco com um aumento de sobrecarga.
imagem mais hiperrefringente, granulada, no ecocardiograma. No ecocardiograma pode sugerir também, quando a gente tem no strain longitudinal global, aquele mapa polar ali, fica o cherry on top ali, aquele vermelhinho mais no centro também, que também tem relação com a amiloidose. E outras coisas, né? Então, estenose aórtica, baixo fluxo, baixo gradiente, 16% dos pacientes que apresentam esse tipo de disfunção, que é o D2 da estenose aórtica, 16% na verdade tem amiloidose. Tem uma grande correlação, assim como o CFEP também. Túnel do carpo, por exemplo, eventualmente macroglossia, porque a gente pode ter amiloidose de duas formas, né? A gente pode ter relacionada a amiloidose AL e a TTR, né? Então pode ser, por exemplo, relacionada a um mieloma múltiplo, e a gente vai ter as considerações do mieloma múltiplo ou da forma TTR, que é o maior foco que a gente acaba falando aqui. Que às vezes o paciente ele vai ter ruptura de tendão do bíceps braquial, por exemplo, e outras coisas, né? Vai ter desautonomia, hipotensão postural, esses lados aí. Eu acho que essa questão da desautonomia é interessante porque comumente esses pacientes não toleram antipertensivo, né? Então entra às vezes com dose baixa de vasodilatador, beta-bloqueador e o paciente fica muito hipotenso. E aí é chamar atenção para isso, né? Às vezes fica, não tolera a medicação, é frágil. Não, pode ser que ele tenha amiloidose, na verdade, e tenha uma desautonomia secundária. E é ruim tratar o cara, porque às vezes a amiloidose evolui para uma IC-FER, né? Então, fase final. Na fase final, né? Aí é difícil, porque aí o cara não tolera, às vezes, as medicações modificadoras de IC por conta da amiloidose. Então, também é um desafio importante da gente fazer isso, né? Esse rastreio aí. E além disso, também, maior chance de FA, né? Lembrar que é um padrão que a gente vai falar que é mais para restritivo, vai ter aquele formato mais de cone, né? Então, que nem você comentou já muito bem lá na parte de envelhecimento, talvez. Envelhecimento normal, né? Fica o ventrículo, né? Mas não dilata, né? Mas por conta do aumento da pressão de enchimento do ventrículo, isso é retransmitido para o átrio. E o átrio fica parecendo um sorvete, né? Ficam o cone e as bolas de sorvete, que são os átrios. Então esse é bem típico também de CFEP também. Mas, beleza. E como que a gente vai fazer, então, de uma forma bem breve também, né? O rastreio aí. Não vamos entrar no diagnóstico, mas o que a gente tem que saber quando pensar, pode ser amiloidose, será que vale a pena eu rastrear? O que eu tenho que pedir, Lauren, pra gente chegar nesse resultado aí? Então, inicialmente a gente pede a imunofixação sérica e urinária e a pesquisa de cadeias leves. Se veio normal, a gente parte para o pirofosfato. Perfeito. Né? A cintilografia com o pirofosfato. Antes disso, você também já tem os exames de imagem, né? Ou o ecocardiograma ou a ressonância, que tem alterações que chamam a atenção, que podem sugerir que é amiloidose. Você falou das alterações do eco, né? Na ressonância, normalmente, a gente tem o realce tardio subendocárdico, mas que em fases mais tardias pode ser transmural também. Perfeito. Mas lembrando que, diferente da doença coronariana, ele não respeita a parede, é mais difuso, né? Na DAC Às você vezes tem até circunferencial também. Isso, exatamente. Não, perfeito. E lembrar do túnel do carpo também, que tem uma grande associação, e a gente às vezes acha, não, ele é diabético, deve ser isso, neuropatia diabética. No fim, às vezes era isso, né? Especial quando é bilateral, né? Estenose de canal também é outra manifestação extracardíaca que deve ligar a anteninha lá, um red flag. Maravilha. E aí, depois que a gente faz isso, a gente vai definir, né? E todos esses exames que você comentou é mais pra gente definir se a gente tá até no posicionamento de amiloidose, ele põe, você tá no pathway ali, na jornada ali, na via. Se você vai mais, se você descobriu, tem cadeia leve, tá mais pra um mieloma, talvez, tendo uma amiloidose secundária a esse mieloma. O tratamento é totalmente diferente, você vai ter que tratar o mieloma. Exato. Se é uma amiloidose TTR, a gente pode usar aquelas outras medicações direcionadas para o tratamento da amiloidose, né, a TTR. E aí fica muito mais fácil também, eventualmente, às vezes até transplante de fígado. Mas a gente acaba tendo... Eu ia comentar mais alguma outra coisa da amiloidose, era sentido... e a biópsia. A biópsia endomiocárdica. É raro, né? Eu nunca vi. Pior que eu vi, você estava na residência e chegou um paciente... Eu tinha tudo. É que hoje eu sou muito mais safo, né? Mas, o cara... E ele foi soltando as coisas, era a primeira consulta. Ele, não, porque eu tô assim, assado, cansaço, falta de ar, edema e tal. Beleza, aí ele foi lá, sacou um eco. Aí o eco, HVE, aumento de pressão de enchimento e tal, mas não deu outros spoilers aí. Sacou a ressonância que sugeria. Ele foi até uma biópsia e na biópsia veio. E ele tinha túnel do carpo, tinha tudo, né? Todos os sintomas aí. E aí acabou fazendo a biópsia num serviço particular e já veio pra gente já com o diagnóstico através da biópsia. Foi a única vez também.
mas é raro da gente fazer, porque geralmente a gente acaba já fechando o diagnóstico aí com outros exames de imagem e exames séricos também. Mas lembrar então disso, né, pessoal? A gente comentou dos red flags e comentou do rastreio, que é importante aí. E isso acaba entrando mais como um diagnóstico diferencial de CFEP também. Isso. Então, pessoal, a gente fechou essa segunda parte aqui justamente com um tópico que é bem relevante, bem impactante, bem presente na nossa prática clínica no idoso, que é a IC de fração de ejeção preservada. E uma das causas dessa IC de fração de ejeção preservada, que é a amiloidose. Mas a gente ainda vai continuar, se você é aluno do nosso curso de consultório, com a segunda parte, onde a gente vai falar do tratamento da dislipidemia no idoso. Será que eu começo estatina para profilaxia primária nesse paciente de 70 e poucos anos? E qual que é o benefício de eu tirar a medicação também, desprescrever, que é uma coisa que o geriatra gosta de fazer? Quais são as vacinas importantes? Será que a vacina tem impacto em redução de risco cardiovascular? Como é que eu vou fazer o manejo dos antiagregantes e anticoagulantes? Porque a gente comentou no primeiro dia que há diferença, né? A gente acaba comendo bola em algumas situações. A gente tem que procurar ativamente. Então, tudo isso a gente vai ver na segunda parte, que a gente vai comentar no nosso curso de consultório, se você é aluno. Se você ainda não é, a gente vai deixar o link aqui na descrição. Loren, queria agradecer de novo a presença aí, mais uma vez aí, para discutir e abrilhantar aqui a nossa discussão sobre cardiogeriatria. E agradecer novamente e deixar você fazer suas considerações finais aí. Obrigado. Zé, eu que agradeço o convite, foi uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigada mais uma vez. Então é isso, pessoal. Se você é aluno do nosso curso de consultório, vai estar na íntegra esse episódio aqui, a parte 2 dos nossos casos clínicos. Se você ainda não é, o link está na descrição. Não deixe de se inscrever aqui no nosso canal, curtir o vídeo, comenta aqui o que você achou, que eu estou de olho nos comentários. E não deixe de clicar aqui no sininho também para receber as notificações. Eu fico por aqui e até a próxima. Valeu, Loren, valeu, pessoal, e até a próxima.